Nem sempre é possível usar um formato padrão quando vamos realizar a plotagem. Na aula a seguir, vamos saber por que isso ocorre. Por mais que tenhamos que usar um formato personalizado, nós devemos personalizar este formato seguindo algumas regras importantes para garantir um bom resultado na plotagem. Se torna necessário utilizar formatos personalizados quando, por exemplo, nós temos que plotar, nós temos que imprimir um desenho grande que não cabe num formato padrão. Veja, por exemplo, este desenho. Nós temos que plotar este desenho colocando ele num formato. Mas, se a gente tentar colocar ele aqui no maior formato que nós temos, que é o A0, vejam que ele não cabe. E digamos também que nós não podemos trabalhar com escala reduzida, por uma série de fatores, aí que agora eu não vou entrar em detalhe. Então, é por este motivo que às vezes nós temos que personalizar um formato. Quando vamos personalizar o nosso formato, nós não podemos personalizá-lo de qualquer forma. Nós não podemos, por exemplo, mexer na altura deste formato. Por exemplo, assim. Isso nós não podemos fazer. E por que nós não podemos fazer isso? Porque o plotter ele já possui a sua área máxima de impressão com esta altura. Se a gente mexe na altura, a gente vai ter problemas posteriores com relação à escala do desenho. Então, a personalização que a gente pode fazer é somente na largura, dessa maneira aqui, como vocês podem ver. Por que isso? Porque o papel utilizado no plotter, o maior tamanho, possui esta altura, mas a largura está associada com o fato do papel ser em rolo. Então, ele possui uma largura muito grande. O fato de ele ser em rolo permite a impressão, permite que a gente mexa na largura do papel. Ou seja, nós teremos então que pegar aqui o nosso desenho e fazer este tipo de ajuste, colocar um ao lado do outro. Agora sim, nós podemos personalizar aí o nosso formato, alterando então a largura dele e colocando o nosso desenho dentro dele, porque agora é possível, agora ele vai caber, agora sim dá para ajustar. Então, esse é o tipo de personalização que nós podemos fazer, por exemplo, nos nossos formatos. Agora, digamos que a gente faça errado e personalize o formato mexendo na altura, dessa forma aqui. E coloque o desenho dentro dele, como vocês podem ver aqui. Vou apenas aqui ajustar melhor essa altura. Pronto. E digamos que a gente vai plotar este desenho. O que vai acontecer? Esse desenho ele será plotado na altura de um formato A0, que é exatamente esta altura aqui que vocês podem ver neste outro formato personalizado. Ou seja, toda esta altura aqui que eu personalizei, ela vai ter que caber num formato, na altura de um formato A0. Ou seja, este desenho ficará muito menor, mentindo, né, enganando, então, o tamanho, a escala utilizada aí no desenho. Ou seja, se isso aqui está em escala 1:1, ao passo que a gente imprimir ele com essa personalização errada, ele vai ficar com uma escala totalmente incorreta. Vocês aprenderam agora o porquê nós podemos utilizar um formato personalizado e também quais são as regras, né? Quais são os passos que nós devemos seguir para personalizar um formato. E se caso a gente personalizar um formato de forma incorreta, os problemas que a gente pode ter relacionado, por exemplo, com a escala do desenho. Então, sempre que personalizarem os seus formatos, personalizem ele seguindo as regras que nós acabamos de aprender.